sinal de 6 horas. Vamos começar a primeira leitura da noite de hoje, do livro aqui que o Erlês adora esse nome, Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, a lição 30, Mediunidade e cura mental. E a nossa irmã Sidufo, começa aqui com um versículo do Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 220, pergunta 3. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então vamos aqui à dissertação da nossa irmã Sidufo. É inegável que o exercício mediúnico é terapêutico, curativo. O exagero no tema acontece quando se enfoca essa iniciativa como solução para as mais variadas questões da vida pessoal. Não é a mediunidade que cura a tormenta mental. Ao contrário, os que padecem da dor psicoemocional recebem-na como remédio saudável. Não é a mediunidade que causa os problemas da convivência e das dificuldades materiais. Ao contrário, os problemas surgem por descuido, má decisões e outras motivações de vidas passadas e da atual. E a mediunidade bem conduzida pode ser fonte de inspiração e horizonte na solução de tais desafios. Mediunidade é uma oportunidade e não um karma, uma bênção e não um peso. Mediunidade é canal iluminador de autoconhecimento profundo, permitindo melhor compreensão de suas mazelas e necessidades de aprimoramento. Depressão, ansiedade, baixa autoestima, estado Berdeline, pânico e diversas enfermidades psíquicas não são causadas porque alguém possui mediunidade e necessite desenvolvê-la. Esses quadros psíquicos pertencem a velhos comportamentos do espírito e a mediunidade pode ser caminho de cura e libertação. Dá licença, Carlos. Aí falou que mediunidade não é possível desenvolvê-la. Tudo bem que a pessoa já nasce, né, já traz consigo esse dom. Mas no caso, vamos dizer até teu mesmo, você embora não sendo aquele médium direto assim, mas pelo que você usa, é uma condição mediúnica de muito peso, porque vem trazer o conhecimento através dessa responsabilidade, porque isso aí é um caso sério, isso aí não é uma conversa qualquer, não é história da carrochinha, é um fato que existe e que talvez, se não tivesse aqui, passaria sem ser descoberto. Então, quer dizer, a mediunidade, no caso aí, entendeu? Ela, no meu ver, pode ser bem desenvolvida à medida que o médium também se esclarece. Que tal? Não, com certeza. A mediunidade, como ele coloca aqui, não vem resolver problemas que a gente tem dessa vida ou até de outras vidas. Ela vem dar um esclarecimento. Ela vem e você vai trabalhando esse novo conhecimento e se ampliando. Então, abrindo, uma porta muito maior para informações na qual antes você nem percebia ou não dava atenção. Os médiuns não são doentes por conta da mediunidade. A mediunidade é dada a pessoas doentes. Seu exercício seguro, bem orientado,
colocado a serviço do bem, é uma fonte incomparável de vitalização energética, proteção para a vida mental e estímulo para o avanço moral e espiritual. A força mediúnica é uma energia divina que agrega valor e força. Seria algo como uma constante fonte de água pura jorrando sobre um pote repleto de impurezas, lavando e eliminando toda a sujeira em ritmo progressivo e lento. À medida que o médium melhora e desenvolve seus valores, sua bagagem de conhecimento e sua experiência espiritual, a fragilidade é uma dor profunda e um dos caminhos mais empregados para sua solução é a ampliação da sensibilidade mediúnica, realizada antes do renascimento do corpo físico. Por essa via, os médiuns tomam um tipo de medicação não existente no mundo físico para a amenização de tão dolorosa doença da alma. Renascer médium é manter uma carta de assistência para tratamento intensivo e de longo prazo. À medida que se exercita no avanço de sua melhoria espiritual, colhe os efeitos reconfortantes e ricos de misericórdia que o levam a se sentir mais capaz e confiante em si próprio, sem tombar nos enganos de outrora, quando permitiu a ilusão do ego e do narcisismo. E ela finaliza assim: conscientes de suas necessidades e do tanto que ainda precisam caminhar para a aquisição da paz definitiva de seu ser e da sua iluminação espiritual, os servidores da mediunidade pautam a vida com mais sabedoria e equilíbrio, tornando-se instrumentos úteis e colaboradores valorosos na tarefa de progresso da própria humanidade. Que assim seja. Então vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Uhum. Mas antes, só dar uma palazinha, agradecendo a leitura e demonstrando que todos nós somos médium. Agora, tem aqueles médium que têm uma sensibilidadezinha maior e com eles traz uma carga, né, um peso mais profundo, justamente por essa sensibilidade, capta com facilidade as coisas. Então, comparando o médium, se compara com o telefone. O telefone, ele capta todas as espécies de informações. E, de repente, vai dependendo de cada um, tem que estar preparado para receber uma informação boa, adequada, esperançosa, como pode também receber uma decepção. Mas a informação, o telefone não deixa de dar. E o médium não deixa de captar as informações mediúnicas, né? Porque o que está no espaço está correspondendo às forças, né, terrenas, os exercícios daqui da Terra. Bom, está aí a vitrine para que todos nós possamos pesquisar. Deve de pesquisar mesmo. Então, assim, entramos para o nosso exercício mental, elevando a nossa capacitação espiritual ao grão maior. O grão maior é Deus. A força é universal. E nós somos aqueles que estamos à procura dessa melhora, à procura do desenvolvimento espiritual, através daquilo que já foi nos informado e através daquilo que pesquisamos. Temos assim que contar com esses espíritos que já estão num grau mais evoluído, mais dinâmico, até certo ponto angelical, para que nós possamos completar essa nossa condição de pensamentos. É o retorno que vem. E quando vem esse retorno, com a nossa ida,
faça uma conexão e nós ficamos favorecidos pelo fortalecimento espiritual. Todos esses que estão superiores a nós no conhecimento, eles são dignos da nossa observação, das nossas pesquisas, sempre para a melhora, um triunfo da nossa parte espiritual. Então, assim, agradecemos a presença dos irmãos espirituais que aqui estão. Todos são convidados, a porta está sempre aberta. Nosso mestre geral, o nosso Geraldo de Aquino, com a sua equipe, está em observação, nós não estamos sós. E assim sendo, aproveitando, nós que aqui estamos com o coração ligado, a mente ligado ao alto, pedimos a limpeza psíquica no nosso ambiente, pedimos a limpeza fluídica, justamente das nossas águas, que passa a ter um conteúdo objetivo melhor para nossas enfermidades do espírito e do corpo. Assim sendo, estamos agradecidos, preparando-nos para o segundo tempo daqui a pouco, com a colaboração dos irmãos, a atenção de todos nós aqui, procurando mentalizar, ajudar, para que nosso trabalho tenha um profundo êxito. E o que é o êxito? É nós sabermos que estamos num caminho de vitórias verdadeiras, vitória pela limpeza, vitória por conhecer uma etapa que estava sob o tapete, e nós tiramos esse tapete para limpeza geral, limpeza dos irmãos, limpeza psíquica e providencialmente para nós. Em nome do grande Mestre Jesus, todo o seu aparato, nós damos por iniciado o nosso estudo de hoje, passando a palavra assim ao irmão Carlos. Obrigado, Erlei. Então, vamos dar continuidade aqui, começando o livro dos médios, que é item 16. Então, estamos na segunda parte do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, pergunta 74, item 16. A pergunta é a seguinte: a mesa animada age com inteligência? Ela pensa? Resposta: ela não pensa mais do que um bastão com o qual fazeis um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer os impulsos de uma inteligência. Sabei, pois, bem que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade. Aí tem uma notazinha aqui. Muitas vezes servem-se de uma expressão análoga na linguagem usual, dizendo-se de uma roda que gira com velocidade, que está animada de um movimento rápido. Então, vamos ver agora o Milanês, que vai dar uma ampliada aí sobre o assunto. Então, do livro Filosofia da Mediunidade, o capítulo 16, segunda parte do capítulo dos médios, segunda parte do capítulo 4, pergunta 74, subitem 16. Mesa pensa? E a dissertação do Miramês é a seguinte: uma mesa que se move sozinha, sob os olhares dos seres humanos, respondendo a certas perguntas inteligentes, na realidade não pensa. Os móveis de onde se originam as batidas que sempre ocorrem não têm raciocínio em si,
e outros fenômenos que se dão em todo o mundo são produzidos por inteligências, segundo a denominação dada por Kardec, por espíritos batedores, espíritos ainda ligados à matéria, que se servem de um médium, mesmo que esse medianeiro seja inconsciente do fenômeno. É aquilo que a gente estudou na semana passada do epicentro. Né? Ô Carlos, só um segundo para falar para Pingo, para Iraci, que esse negócio da mesa pensar é que a doutrina espírita ela começou dessa forma, sabe? Era uma mesa e as pessoas punham a mão e a mesa se movimentava. Entendeu? Por isso que ele está perguntando ali, né? Se aquela mesa pensa, porque ela dava resposta às perguntas que eram feitas. Então, foi desse jeito que começou o Espiritismo. O Espiritismo de hoje, né? Mas de acordo com a pergunta e com o que nós estamos estudando, todos nós sabemos que a mesa é um centro, vamos dizer, uma condição neutra. Ela não tem como pensar, porque isso aqui, todo mundo sabe que é matéria. É matéria já até desanimada do convívio que ela tinha quando tinha a raiz. Mas as nossas energias, né? A nossa vontade e a concentração que se faz dos médiuns é que faz justamente isso. Hoje em dia já não há necessidade pelos estudos espirituais, né? Foi bem substituído. Mas não é bem assim não, Erlei. Esqueci agora do irmão lá. Chegou e falou para Kardec, para aquele ignorante, até as pedras podem falar. Você abre, pela sua ignorância, você abre uma porta para ser persuadido, enganado, por você não saber nada do mundo extrafísico. E aí passarinho vai pensar, pedra vai falar, porque eu dou essa condição de, esse questionamento, como é que isso acontece? E aí quem está ao meu alcance, segundo a minha necessidade, vai agir de alguma forma, ou correta ou desonesta, para querer me manipular. Então, quer dizer, a gente tem que estar bem atento com as coisas, acreditando, desacreditando, ou desacreditando, acreditando. O negócio é depois, pegou a proposta, é estudar aquilo, é trabalhar aquilo. E não, o problema do ignorante, ou até do sábio, é isso, o sábio, ele não cria nenhum raciocínio na hora, não cria nenhuma taxação, nenhuma imposição, mas pega aquilo e estuda. O ignorante já usa aquilo como uma realidade, ou até ignora aquilo, mas não vai lá estudar o porquê daquilo, né? Que é complicado sair som da mesa sem você ver alguém batendo. A mesa começar a girar sem ninguém estar levando. Qualquer argumento ali que possa ser um pouquinho plausível, você cai naquela ali, né, mano? Tanto é que as pessoas usavam para se divertir. Se divertir. Ver um lado inteligente da situação. Nos primórdios da doutrina dos espíritos, preocupava-se muito com certos fenômenos, como o da mesa girante, de movimentos das cadeiras, com materializações dos espíritos, com deslocamento de objetos de um lado para outro, etc. Hoje, esses fenômenos estão escasseados. Pela divulgação da doutrina dos espíritos, em perfeito alinhamento com a doutrina cristã, visto que a intenção da espiritualidade maior de despertar as criaturas para a realidade da vida espiritual já está concretizada pelas verdades da reencarnação, da comunicação dos espíritos e da sobrevivência da alma. É interessante isso, que começou lá para nos dar uma noção de mundo espiritual etérico, que está aqui do lado. Hoje, a gente já está estudando um patamar mais elevado, mental, o espiritual, que é muito mais sutil do que o etérico, que está aqui do lado. Então, a gente tem que entender isso para criar ponte para ir mais longe e não ficar aqui
nesse lado bruxulento dos obsessores, porque nós somos deuses, nós criamos o nosso universo, mas como é que é isso? Como é que eu posso fazer não materializar um objeto, aquilo, mas mudar a minha vida? É mudar o meu sentimento, é mudar a minha forma de conotar, de dar apelo às coisas que vêm para mim. Então, isso tudo modifica de forma vibracional o que vem para mim e o que sai de mim. Então, a gente tem que entender isso, porque parece meio bobo, meio pequeno, mas isso aí é a vanguarda do que a gente está estudando aqui, dessa macumba aqui, de materialização, de flutuar objetos, de barulhos. Essa frequência, esse lado frequencial é lá na frente, é a mensagem nova, que primeiro a gente tem que se alicerçar dessas mensagens aqui, que vieram há 200 anos atrás e a gente não deu atenção, ou o mundo não deu, por arrogância, por vaidade, né? Deixou de lado. O interesse maior dos benfeitores da espiritualidade e dos espíritas que conhecem o espiritismo é trabalhar na educação dos homens, favorecendo sua instrução para que eles possam se libertar, tornarem-se livres da verdade, livres pela verdade. Mas, se estamos falando de O Livro dos Médios, é de bom alvitre que lembremos do seu passado com poucas palavras, para que se compreenda a marcha do Espiritismo, de modo como chegou até os dias atuais, na plenitude de sua mensagem cristã. A pergunta em pauta, naquela época, era se a mesa pensava, e a resposta dos espíritos se deu citando um exemplo simples, mas profundo. Pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente. É nós, e nós diremos, é qual um giz, movido pelo professor em um quadro negro, escrevendo frases inteligentes. Não é o giz que raciocina, mas quem o move. O raciocínio... Muito legal, né? Muito. Aí você vê a mesma coisa, só que a gente está vendo o resultado lá daquela mensagem no quadro, né? E antes não, tu não está vendo, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, igualzinho. O raciocínio bem-sucedido nos mostra que o espírito, para mover objetos e mesmo escrever por intermédio de um canal mediúnico, não basta somente seu querer, a necessidade de instrumentos intermediários para que se processe a escrita, como o fluido universal, agente divino que estimula todos os caminhos para que se opere a escrita, e ainda os dons aflorados do medianeiro, a sua própria organização, modificada em determinados aspectos, o papel, a tinta, o ambiente e, acima de tudo, saber o que se está fazendo é de ordem elevada para o benefício comum para todos os povos. Porque é muito cômodo, né? A gente vem, senta aqui e tal, mas olha só, o tanto de situações que é necessário, né, para que você obtenha uma comunicação. Não, interessante isso que você falou, a gente vem, senta aqui, mas a gente vem da onde? Também, Cria um corpo de carne como? Tudo interligado em muitos mundos, né? Que a gente leva pelo lado banal, até sentar aqui. E depois começar isso tudo para desenvolver um espírito. E o que é o espírito? Um ser pensante, uma energia pensante. Legal, não é desenvolver a mediunidade, é desenvolver o ser. É o ser. A criatura. Isso que a gente às vezes não percebe. Não percebe. A mediunidade sem Jesus desconhece os caminhos da paz. Se és médio escrevente, vê o que o escreves, porque cada letra grafada é semente. Eu vou dar uma parada aqui, porque teve uma coisa interessante. A mediunidade sem Jesus. Quem é Jesus? Então a gente tem que entender que a mediunidade sem o Cristo.
Aqui na frente, sabe por que eu estou dizendo isso? Aqui na frente vem uma mensagem aqui do apóstolo. Ato dos Apóstolos, tá? Lucas, Ato dos Apóstolos. Eu peguei lá meu evangelhozinho da Igreja Católica, aquele pequenininho que dá na missa, né? Capinha azul, e fui lá ver esse versículo. Tinha nada a ver com o que estava aqui. Pô, como é que pode? Totalmente diferente. Aí eu tenho um livro que também é da Igreja Católica, só que é de estudo, o Evangelho só, não é a Bíblia toda não. Aí fui lá pegar ele, aí tá igualzinho como tá aqui. Falei, pô, do mesma fonte, veio duas mensagens totalmente diferentes. Quem é o Cristo ali? Não, o Cristo é aquele que trouxe a verdade. Agora, Jesus é o agente que foi criado, foi manipulado para você absorver o que eles querem. Porque Jesus é a criação da Igreja Católica. Agora, o Cristo é o mensageiro de Deus. E a gente tem que entender isso para não ser manipulado. A gente procurar, como eu fiz aqui, pô, legal isso aqui, eu vou lá dar uma olhada. Olhei errado, pô, eu falei, como é que pode? Na Bíblia, no Evangelho está aqui errado, aí fui lá no outro. Quer dizer, há toda uma manipulação de uma matrix, de um agente dominador, que quer que você fique ali, ó, no cabresto. E você tem que correr atrás para entender a mensagem correta e estudar aquela mensagem correta para tirar ali o fruto. E não ficar ali no lado engessado, sabe, do religioso, daquilo que não vai te dar algo para você crescer, servir, não vai te dar esse sedimento para você caminhar. Então a gente tem que estudar isso tudo de uma forma legal para entender, porque definir Jesus é difícil, o Cristo é mais fácil, porque o Cristo é o agente de Deus. Jesus, é tantos Jesus que colocam aí que a gente fica até meio... A mediunidade sem Jesus ou sem o Cristo desconhece os caminhos da paz. Se és médio escrevente, vê o que escreves, porque cada letra grafada é semente. Se boa, dará frutos bons. Se má, recebê-las multiplicada com a mesma qualidade. Na verdade, todos os ataques à doutrina dos espíritos falharam por falta de consistência dos argumentos dos contraditores, combatendo o que desconheciam por ouvirem falar os tolos. Os verdadeiros sábios nada combate. Ele vive o bem, sabendo que a própria natureza se encarrega de destruir a mentira, como destruiu os pseudo-sábios que investiram contra a verdade. Tudo que se move é por ação de uma inteligência, dos agentes de uma verdadeira inteligência. Então a gente tem que entender isso muito bem para não entrar nesse lado persuadido dos malandros, né? Um catavento que gira com velocidade é dirigido pela inteligência, mas se olhar somente o efeito, certamente que negarás essa verdade, dizendo que ele se move pelo vento. Entretanto, se raciocinarmos sobre a origem dos ventos, sobre o movimento do planeta e o agitar das ondas, sobre o fluido cósmico que exprime as leis naturais e sobre Deus, vamos chegar à inteligência que comanda os espíritos em tudo. Se buscamos a causa, compreendemos os efeitos, analisando os movimentos do corpo humano com a inteligência que possui. Cabe compreender que existe um comando, que é a alma. Como negar? E se essa alma comanda dentro de sua veste que lhe tolhe seus valores, ela, fora do corpo, tem mais possibilidade de trabalho, desde quando encontra aparelhos que correspondem às suas necessidades. Eis o que queremos falar da mediunidade. Faculdade essa que nos traz, tanto ao espírito como ao homem, os meios de sentirmos a felicidade, sabendo pelo menos que ela existe, de acordo com o nosso despertamento espiritual.
o que depende em grande parte do nosso esforço. Vou dar uma parada aqui, que isso aqui é uma verdade tão... que tem que dar tanta atenção. Ainda mais eu estou lendo uns livros meio bruxulentos aí do Robson Pinheiro, que tu vai ver os agentes da sombra manipulando, pegando até o fluido vital, pegando duplo etéreo de encarnados para fazer um tipo de hipnose. O duplo vital dele está lá, o corpo está aqui, se movimentando, os agentes até do plano superior ficam assustados com aquilo, sem saber como é que isso é possível. Os espíritos, né, em si, todos são inteligentes. Agora, eu um dia desse aí estava comentando sobre isso aí sobre até... Comentando com quem ele? Aqui mesmo na mesa, só que foi no dia de domingo, não sei se foi passado ou retrasado. Você repeliu, você disse que não. Eu falei, olha, existe sim muitos espíritos, elevadíssimas inteligência, que eles fazem prosperar aparentemente. Por que aparentemente? Porque se acaba. Porque não é aquela realidade que nós precisamos, nós temos que passar pela evolução. Então, ninguém pode tirar o livre-arbítrio do outro sem que ele conclua as necessidades, mesmo sendo de sofrimento. Então, eu estava falando sobre isso. Aí caiu certinho. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: aquelas pessoas estão ali iniciadas, as que estão sendo ali escravizadas, estão ali iniciadas pelo ego. Elas deram um atestado assinado pela vaidade de entrar no hall da dominação e acabaram sendo dominados, acabaram sendo escravizados. Então, muitas das vezes a gente tem que trabalhar muito qual é o meu movimento, e não o movimento de lá para cá, e sim qual é o meu movimento, eu daqui para lá. Porque tudo é ressonância, tudo vem no meu aceite. E às vezes a gente aceita por não entender esse jogo, essa movimentação, e faz um movimento errado, mas o que está te movimentando é um interesse, é uma vaidade, é o ego de querer aparecer, querer ser o que não é. Sabes que a mesa não pensa, porém tem certeza de que tu pensas. E se já compreendeste o valor do pensamento e dos desastres que ele possa causar quando mal orientado, passa a educá-lo. Por isso Jesus deixou a receita no seu evangelho e ainda informou que, mais tarde, com o maior despertar da humanidade, ele enviaria outro Consolador, que já está entre os homens, consolando-os e instruindo-os sobre todas as verdades espirituais, para que tenham mais vida, passando a trilhar caminhos mais convenientes para servirem e viverem a verdade mais pura, pelo merecimento que a maturidade oferece. Se tens a missão de ser instrumento dos Espíritos, tem cuidado. Ora, mas vigia, para que a tua vida seja uma vida de exemplos enobrecidos diante do Cristo de Deus. Temos extrema necessidade de Deus, por não podermos viver sem Ele. Aí vem aqui, Atos dos Apóstolos, item 17 e 28. Não sei por que ele botou Lucas aqui, que de repente é Lucas se expressando lá, né? Mas Atos dos Apóstolos, 17 e 18. Tá assim: pois nele vivemos e nos movimentamos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Médiuns, eis a responsabilidade de viver, porque estamos todos nos movendo em Deus e Ele em nós. Que assim seja. É bem interessante esse finalzinho aqui, que vai um pouco corroborando, como os ascensionados colocam, que Deus vivencia esse mundo,
na consciência de cada um. Deus está em cada um de nós, em todos os mundos. E cada um de nós é uma experiência para Deus e uma experiência para nós. Então, a coisa é muito complexa, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo e guia, ao nosso Cristo de Deus. Nosso Cristo, que possamos aqui ter o merecimento de receber essa energia positiva, essa energia que vai nos aguçar, nos alienar, nos conduzir a uma forma de pensamento mais limpo, mais puro, compreendendo o todo, o absoluto, e não querendo se compactar a um grupo, a um meio, que a paz desse pensamento holístico seja uma realidade na consciência de todos aqui presentes, que todos possam compreender esse coletivo para trabalhar a sua unidade, a sua especialidade, que a paz possa ser essa realidade. E agradecemos, rogando muitas graças ao Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Pai querido, Pai Criador, Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, obrigada, obrigada, minha Mãe, por mais uma vez, Senhor, Mãe de todas as mães, estarmos reunidos nesse banquete que se faz nessa casa de oração, nessa escolinha de Papai do Céu, em busca da verdade, buscando, Pai querido, cada vez mais esse conhecimento através dessas leituras, que cada página que é aberta é porque precisamos aprender. Precisamos muito, muito, muito aprender mais e mais, caminhando, mas colocando em prática também. É por isso que nós caminhamos para essa escolinha de Papai do Céu, para tentarmos nos modificar a cada dia. É muito difícil, é muita coisa que às vezes atormentam, mas como nós somos soldados do nosso Pai Criador, caminhamos fortes, pensando nesse aprendizado, pensando nas nossas modificações, pensando também naqueles nossos irmãozinhos lá fora, que ainda não tiveram essa oportunidade também de caminhar. Que eles também
onde quer que estejam, nas estradas, nas sarjetas, por aí afora, nesses mundos, Senhor, tão difícil para essa juventude, Pai querido. Que eles possam receber, Senhor, sendo levado assim, como uma luzinha, como uma estrela, como foi comentado aqui, chegando, tocando no meio, na cabecinha, no corpo físico desses nossos irmãos, levando a eles a energia, levando a eles, Senhor, a paz, a paciência, a resignação de tudo, Senhor, aceitando tudo o que está passando, todas as suas provações, com fé, ainda que não conheçam de maneira nenhuma essa fé, que ainda não tiveram oportunidade de conhecer nem a Deus, devido à fraqueza demais das suas faltas, das suas ignorâncias ainda na sua matéria. Mas com certeza, todas as casas de orações, não é só aqui, nesta Em Busca da Verdade, todas levam a eles essa energia, essa paz que se faz dentro de cada casa de oração. Eu tenho certeza que milhares e milhares de escolinha quanto essa trabalham dessa forma, dessa maneira, de tentar reeducar os nossos irmãozinhos mais fracos. Que Deus abençoe a caminhada de todos os nossos irmãos. Muito obrigado, Papai do Céu, muito obrigado por estar presente mais uma vez na casa de oração, através de tantas coisas, tantas dificuldades, mas graças a Deus estou aqui presente, marcando nesse livro a presença minha e de todos os nossos irmãos aqui presentes. Todos que aqui estão, é porque a necessidade é muito grande. Começando, meus irmãos, dessa lição maravilhosa, como que fosse a cartilha do ABC, muito bem explicada, muito bem levada na necessidade de cada um dos nossos irmãos. É só lembrar e praticar e buscar. Se quiser ser espírita, é buscar. É buscando esse conhecimento, sendo paciente, tolerante, e que o perdão esteja acima de tudo. Que Deus abençoe a caminhada de todos. Obrigada. Que assim seja. Que a paz esteja contigo, irmão. Que lhe traz aqui, irmão? Ai, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É o que eu estou fazendo aqui dentro. E você? Aqui eu não conheço nada Agora eu vou te disso. fazer uma pergunta. Meu caso é outras coisas, não é isso aqui não. Exatamente. Quais Tanto são as tempo outras aqui com coisas? vocês. Quais são as outras Besteira coisas? pra cá, tanta besteira que fala. Eu não entendo nada que vocês falam. Estou há muito tempo aí escutando vocês falar. Eu não entendi nada que você falou, nada que ninguém falou. Mas aí eu te pergunto, Me irmão. arrastando, tem mania de me arrastar, me trazer forçado. Isso aqui não é para mim não, não é para mim não. Qual é a sua praia, irmão? Minha praia é outras coisas. Dá um exemplo, não é 10, não. Essa hora era para estar em outros lugares. Então, um só. Um lugar Rindo só. bastante, gargalhando bastante. Estou no lugar errado. Isso aqui não é para mim. Exatamente. Eu entendo o teu ponto de vista. Ainda estou atrapalhando tudo. Estou atrapalhando tudo aqui, sabe? Estou atrapalhando. Não, irmão, tá não. Eu sei que estou. Você é uma espécie de exemplo, de cobaia, sabe? A gente vai estudar você. Sei Você ajuda a gente. Aqui. Vê pelo lado Tanta produtivo. coisa para mim fazer. Você não atrapalha, não. Sabe por quê, irmão? Tanta Eu coisa, vejo tanta você como eu conversa. era. E muitas das coisas que eu não quero ter, que ainda tenho, e que eu fico vendo nessas formas bem primitivas.
primitiva de querer, eu quero estar na alegria e tal. Você está preso ao mundo físico e você saiu do mundo físico. E aí você morreu. Foi para onde? Para onde você materializa uma realidade. E aí você está dizendo que foi arrastado, isso tudo, quer dizer, o teu poder de estar onde você quer, você não exerce. Mas por quê? Porque as pessoas veem que você não é uma pessoa com maturidade para andar sozinho. Você assina atestado ainda de demência. Irmão, o mundo físico deu um tempo para você e você não entendeu isso. Você ainda quer viver no mundo, sabe, das emoções, dos prazeres, do gozo da carne. Aí você vai dizer, mas eu respiro, eu tenho vontade de comer, vontade de beber, e aí eu quero beber, eu quero comer, eu quero isso porque eu tenho essa necessidade. Tu não tem, você cria. Você está apegado, apaixonado, mas você pode se libertar, mas tem que começar o processo, mas você não quer. Então, é aquilo, né? No mundo físico das coisas, a mente te leva a um desejo desenfreado e mais tarde vem a dor e o sofrimento. Irmão, Vamos embora, sabe? É exatamente isso. Ir embora. Que a paz possa encontrar porta aberta no teu coração. E que no tempo de maturação você possa se dar essa oportunidade, irmão. Fique na paz, irmão. Fique com Deus. E que você possa, de vez em quando, dar uma olhada para essa janela. Sabe, porque você está fadado. O teu futuro é um só, a felicidade. Vá na paz, irmão. Vá na paz. Cristo de Deus, que esse irmão possa ter essa sensibilidade de notar o prazer da paz, o prazer do nada, da calma, da paciência, que ele possa começar essa empreitada de autovalorização, trabalhando o autoconhecimento. E assim, nossos irmãos, vamos voltar agora. Me dá só um segundo só. Fique à vontade. A irmã, tem uma irmã aqui que está dizendo que está muito feliz em estar aqui conosco, nos visitando na noite de hoje, e veio trazer um abraço para as mães aqui presentes, deixar um abraço bem apertado para as mães que frequentam essa casa, aqueles que têm as suas mães encarnadas, levem a elas uma palavra de carinho, um afago. Sabemos que a data é comercial, muitos dizem, mas mexe com a sensibilidade de muitas pessoas, aos que têm suas mães desencarnadas, aquela prece de gratidão pelo Espírito que aqui esteve, que os acolheu, deu todo o carinho e que continua velando por cada um de vocês. Muito feliz em estar no nosso centrinho, na nossa casinha, onde comemoramos em muitas ocasiões essa data. Um abraço em todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Cristo de Deus e tentar que Ele coloque que a paz, que a vossa paz, nosso mestre, nosso modelo e guia, possa estar sendo trabalhada, possa estar sendo catalisada e potencializada dentro de cada um de nós, que possamos nos dar essa oportunidade, saindo desse nevoeiro, dessa forma
ainda muito primitiva de viver a vida de forma emocionante, colocando apelos emocionais e comerciais a todo momento. Que possamos compreender a estrutura real do que somos e por que aqui estamos. Que possamos trabalhar todos os arquétipos da mãe, do pai, do homem, da mulher. Que possamos crescer cada vez mais na formatação do ser do bem. E assim vamos rogar muitas graças a Deus, Pai, Mãe, Vida, que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa reunião entre irmãos. Que assim seja. Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Tem uma comunicação aí, Valdemir? Tem. Fazer isso aqui para ver se a gente consegue entender o que está escrito aí. Que a Tânia... Um pouquinho mais. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu tentar aqui, Carlos. Dá, alma querida, um pouco mais de atenção àqueles que estão ao teu lado. Seja paciente para com o próximo. Ouça, fala, discute uma boa solução. O esposo ou esposa, o filho ou filha, o pai ou a mãe, o amigo ou amiga, o colega de trabalho e principalmente o que não te é simpático, pois este sempre falará a verdade a respeito de você. Viver e conviver, pois foi para isso que te ofereceu Deus a reencarnação. É a mensagem da irmã Rosália. E ela deixa um pensamento aqui assim: comer e beber é essencial, mas o fundamental é pensar e sentir. Quer, Renata, falar? Pode ser. Pode ser que eu não estou procurando aqui. Pode ver? Pode. Olá, irmãos. Mais uma noite de muitos estudos e ensinamentos. Que Deus esteja com cada um de nós. Aqui foi onde me senti acolhido por todos. Encontro minha paz interior. Me senti na vontade de agradecer. Obrigada. Tenho um irmão que pede muito por oração. Ele está confuso e com medo, perdido. Aí está escrito Júnior. Eu odeio estar aqui. Eu queria estar lá fora. Aqui me faz mal. Terminou? Terminou. Então, enquanto a Tânia ali... Eu estava no chão. Tá difícil, acho que eu Vamos mentalizar esse irmão Júnior. Como é o nome? Júnior. Júnior. É. Mas o Júnior é um coletivo daquelas pessoas que necessitam do externo, que precisam de uma bengala, de um bandeirante a abrir a mata para ele passar. Nosso irmão, que a paz esteja contigo. E como foi feita aqui a leitura, o Cristo é o bandeirante. O Cristo é a luz que vai deixar bem claro o caminho que temos que trilhar.
Eu sou aqui. Que a paz esteja contigo e que você possa ser mais sensível a essas mensagens que já estão até demodê, já virou clichê, mas trabalhada tem algo de novo ali para nos condicionar de uma forma mais limpa, mais pura. Que a paz esteja contigo. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós.
amor.